e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos começar um assunto muito bacana, muito legal, sobre as modificações que vão acontecer na Idade Moderna. A história, como nós já vimos, ela é dividida entre períodos. A Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. E temos também a Idade Contemporânea. Na Idade Moderna, é um período que vai de 1453 até 1789. Esse período, gente, de apenas 336 anos, ele vai ser marcado por muitas mudanças, por várias transformações religiosas, culturais, científicas, técnicas. Então, vai ser o período da mudança, o período das grandes transformações, inclusive e principalmente transformações culturais. Como assim transformações culturais? Vamos entender que durante a Idade Média, quem tinha o controle, né, quem exercia o poder era a Igreja Católica. Na Idade Moderna, isso vai mudar. Na Idade Moderna, o meu modo político vai mudar. Na Idade Moderna, o modo de fazer comércio também vai mudar. Então, vai haver uma mudança em todos os setores. Essa capa, gente, ela traz para a gente uma das principais mudanças que acontecem neste período, da Idade Média para a Idade Moderna. É a cúpula da Catedral Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Ela foi projetada por Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi, gente, ele foi uma figura extremamente importante para este período que nós vamos estudar. Que período é este? É o período do Renascimento cultural. Vamos lembrar que da transição da Idade Média para a Idade Moderna, várias coisas estavam acontecendo. Expansão marítima, mudança nas cidades. As cidades elas estavam aumentando, elas estavam se tornando mais urbanizadas. Nós vamos ver a formação dos monarcas, né? Vai haver uma mudança na forma de governar, vão surgir os reis com o poder absoluto, que é o famoso absolutismo, né? Esses reis, eles vão ser os detentores do poder, é eles que vão comandar tudo. Tem rei, gente, que não poderá nem ser tocado, né? Só pela vestimenta desses reis, eles já eram identificados como reis. Essa é a maior cúpula de alvenaria já construída. E Brunelleschi, gente, ele é considerado um dos mais importantes arquitetos do período renascentista, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos ver, então, essas diversas transformações culturais, religiosas e políticas na Europa moderna. É neste período também que as pessoas vão começar a questionar, mas espera aí, por que o rei é todo poderoso assim? Por que ele pode mandar matar as pessoas assim sem justificativa? Por que ele é o detentor de todo o poder? Quem que falou isso? Então vão haver várias mudanças. A gente tem que lembrar também que é nesse período da Idade Moderna que a América ela é colonizada pelos europeus, que há de fato a expansão marítima. E a expansão marítima ela vai ser extremamente importante para a difusão, para a divulgação, para a expansão desses novos pensamentos. Entre os séculos XIV e XVI, a cultura europeia passou por amplas mudanças nos conhecimentos, nas artes e na religião. Transformações também ocorreram nas estruturas sociais e políticas ao longo da Idade Moderna. Nós precisamos lembrar que nesse início de Idade Moderna vai surgir uma nova classe social. Que classe social é essa? São os burgueses. São comerciantes que vão se enriquecer e a partir do seu enriquecimento vão se tornar os mecenas, né? São pessoas, são literatos, são artistas e a partir desses mecenas, desse crescimento econômico, desse enriquecimento, eles vão valorizar a cultura, eles vão valorizar as artes.
Eles vão retomar valores clássicos, né, conhecimentos clássicos, conhecimentos greco-romanos da antiguidade. Nessa tela, detalhe da Escola de Atenas, de Rafael, foi encomendado pelo Papa Júlio II. O que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Nós percebemos várias pessoas, né, desenhadas. Essa Escola de Atenas, gente, era um local onde os grupos se reuniam, onde eles trocavam conhecimentos, onde predominava a razão, e retrata uma obra renascentista, né? O afresco, produzido entre 1508 e 1511, possui 7,7 metros de largura por 5,5 metros de altura. Então, como nós vimos, a Europa passou por profundas transformações. Vamos grifar aqui para depois vocês anotarem, tá? Entre elas vão se destacar o aumento da população e das atividades comerciais, o crescimento de burgos e cidades e a fundação das primeiras universidades, que a fundação dessas universidades elas vão ser extremamente importante para haver a quebra daquele pensamento que a Igreja Católica controla, para quebrar esse poderio da Igreja Católica sobre a sociedade. As atividades comerciais também vão ser extremamente importantes para este período, para essa ruptura. Só que nós temos que lembrar que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna não foi uma ruptura completa, né? Vocês lembram que houveram algumas permanências. Quais foram essas permanências, por exemplo? Algumas regiões ainda predominava o feudo, né? Aí uma estrutura feudal. A posição da mulher na sociedade ainda não tinha alterado. Então, algumas coisas da Idade Média vão permanecer, porém outras vão se transformar, vão se alterar consideravelmente. A partir do século XIV, intelectuais e artistas da Europa, em especial os das ricas cidades comerciais da Península Itálica, começaram a buscar no passado clássico da Grécia e de Roma, respostas para os problemas dessa nova sociedade. Então, os europeus eles vão desenvolver uma visão cada vez mais racional. Então, eles vão começar a racionalizar, a pensar, a analisar os acontecimentos com a razão, né? Então, eles vão desenvolver outros conhecimentos na área de exatas, matemática, da natureza, e essa busca de conhecimento, gente, vai culminar no movimento chamado Renascimento. Vamos fazer a análise dessa linha do tempo aqui para a gente poder voltar nas origens do Renascimento. O Renascimento ele vai ser dividido em 3 fases principais. O 300, o que quer dizer o 300? De 1304 a 1306. Lembra que aqui já é o final da Idade Média, tá? É quando a Península Itálica ela vai começar a se destacar em relação a esses novos valores, em relação a esses novos pensamentos, em relação a essas transformações. Porque na Península Itálica, o comércio na Península Itálica, com as especiarias do Oriente, ele era intenso. As relações comerciais ali eram muito ativas, né? Lembra que eu falei para vocês que as atividades comerciais elas seriam fundamentais para o desenvolvimento do Renascimento? Então, na Península Itálica é quando os burgueses eles vão se enriquecendo, né? Eles vão acumulando riqueza. Nós vamos ter o período 400, esse período 400 vai ser o predomínio de Florença, ou seja, essas atividades, essas transformações vão predominar em Florença. Exato nesse período, gente, ele vai ser extremamente importante, porque é quando vai haver a criação da prensa de tipos móveis por Gutenberg. O que é isso, criação da prensa? Tipos móveis, gente, é como se fossem pequenos carimbos com as letras. Então, os livros agora eles vão passar a ser impressos, né? E livros impressos, a informação impressa, ela vai atingir uma quantidade maior de pessoas, né?
Um outro marco característico desse período 400 vai ser o nascimento de Vênus, uma pintura de Botticelli. Por que que vai ser tão marcante assim? Lembra o controle da Igreja Católica? Essa vai ser a primeira pintura de uma mulher nua, Vênus, por Botticelli. Então, vai ser um marco, né? Vai ser uma transformação. O cinquecento vai ser o predomínio de Roma e expansão pela Europa. Ou seja, vão surgir novos artistas, novos pensadores com o viés renascentista em outros países da Europa. Inicialmente, isso vai surgir na Itália, né, como nós vimos, porque a Itália vai se desenvolver comercialmente, vai ser um centro de desenvolvimento comercial. Nós temos que lembrar dos entrepostos comerciais que se estabeleceram na Itália durante os comércios das especiarias nas Índias. Vamos entender, então, por que que a origem do Renascimento está na Itália. E vamos entender o que são os valores do Renascimento. Durante a Idade Média, a gente vai prevalecer a ideia do teocentrismo. O que quer dizer isso? É Deus no centro. Deus está no centro de tudo. Com o Renascimento, vai haver uma mudança de pensamento. O ser humano vai passar a ocupar o centro de tudo, o ser humano vai passar a ser o centro. Então vai surgir o antropocentrismo. Tá, mas é todo mundo que vai pensar dessa forma? É todo mundo que vai ter essa mudança? Não. Nós precisamos entender que esse movimento renascentista era um movimento eliticista, elitizado. O que quer dizer isso? Eram as pessoas mais ricas que aderiram a este movimento. Lembra que eu falei atividades comerciais, desenvolvimento comercial, poder aquisitivo? Então, aquelas pessoas com menos condições econômicas, mais pobres, elas vão continuar com um pensamento teocêntrico. Claro, não vou falar a todo mundo, não, mas a maioria. Então, o Renascimento, ele tem um viés eliticista aí. A classe que vai dominar essa cultura, essas transformações, será a classe mais rica. Os renascentistas, gente, eles vão recuperar a ideia grega de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, dentro dessa ideia da valorização do humanismo, da valorização do homem, é que vai surgir uma corrente do pensamento chamada humanismo, que vai iniciar na Península Itálica devido à urbanização e ao desenvolvimento da burguesia. E após isso vai se espalhar pelo Ocidente. Lembra que eu falei para você sobre o desenvolvimento da prensa? Então, essa prensa ela vai ser extremamente importante para divulgar esses textos humanistas. Então, os textos humanistas foram difundidos graças à invenção da imprensa, que ocorreu no século XIV para o século XV. Os humanistas, eles são formados em grande parte por membros da elite e da burguesia em ascensão. Lembra? Esse é um movimento cultural eliticista, é um movimento cultural que predomina as pessoas com alto poder aquisitivo. Além do humanismo, vai surgir uma outra corrente de pensamento, que é o individualismo. Como assim o individualismo? Antes deste movimento, quem era responsável por todas as obras? Tudo era determinado por quem? Não era de acordo com a vontade de Deus? Não predominava, as obras não eram um bem coletivo? Então, com o renascimento do individualismo, cada artista vai reconhecer a sua obra, vai assinar a sua obra. Só lembrando a vocês que no humanismo, gente, os humanistas, eles valorizavam a educação para obter e transformar o conhecimento. Mas, como eu falei para vocês, a igreja ela ainda vai exercer forte influência nessa sociedade, neste período. Vejam aqui que foi a partir do final do século XV que os artistas passaram a assinar suas obras. Antes do Renascimento, a pintura
e a escultura eram produtos de um artesão, cujo trabalho, como o de todos os outros, era anônimo, pois eram valorizados os trabalhos coletivos. Então, esses trabalhos individuais, eles não eram valorizados. Nessa pintura aqui, o que nós estamos vendo é um jovem inglês, óleo sobre tela, de Tiziano. Muitos retratos produzidos durante o Renascimento eram de burgueses. Quem eram os burgueses? Eram aquelas pessoas que tiveram a ascensão econômica, que cresceram economicamente, que faziam parte da elite social. Então, eles queriam ser eternizados por um grande mestre, ou seja, eles queriam ficar para a história. Por isso, eles pediram a esses grandes artistas para fazer essas pinturas. Para os medievais, todo saber vinha de Deus. No Renascimento, vai haver um questionamento, vai haver a prática da razão, vai haver o racionalismo, vai haver o questionamento sobre a existência das coisas, vai haver um questionamento sobre o ser humano. A partir desse momento, vários conhecimentos serão desenvolvidos. Conhecimentos na matemática, na astronomia, na medicina. Inclusive, gente, um detalhe importante que a gente precisa lembrar é que os mapas também, muitos mapas, eles vão ser elaborados, né, já incluindo o continente americano nesse período. E é a partir desse período, inclusive, que os mapas eles começam a ser representados com a Europa no centro. O racionalismo, só como eu falei para vocês, não vai haver um rompimento radical com a fé. A própria igreja tentara, né, conciliar a razão e a fé. Então, durante esse período, gente, século XV e século XVI, a Europa ela vai viver um intenso período de conquistas e desenvolvimento, que levou à euforia e à expectativa de acontecimentos positivos. Com todas essas mudanças, a gente tem que lembrar que essas mudanças elas não ocorreram só no continente europeu. Essas mudanças elas foram ocorrendo em outras partes do mundo também. Na China, na Índia, países do Oriente. Então, essas mudanças, essas transformações culturais, elas foram acontecendo em outras partes do mundo. Esse renascimento cultural, essa mudança de pensamento, essa transformação, colocando o homem no centro, né? Vamos ver uma curiosidade aqui sobre o termo renascimento. O termo renascimento foi criado ainda na época em que as transformações na arte e na ciência aconteciam. O arquiteto italiano Giorgio Vasari foi quem o usou pela primeira vez. Ele se referia à preocupação de certos artistas e intelectuais de sua época em recuperar o pensamento e as criações da antiga cultura greco-romana. Os renascentistas passaram a se referir aos séculos que antecederam o Renascimento como a Idade das Trevas. Lembra que nós estudamos isso? Idade das Trevas, porque não tiveram acontecimentos novos, não teve nada assim de novo na ciência, na tecnologia. Por isso ficou conhecida como Idade das Trevas, mas a gente tem que ter um cuidado porque esse termo Idade das Trevas pode ter um teor preconceituoso, sabe? Foi durante a Idade Média também, gente, que a cultura rica, né, a rica cultura popular se desenvolveu, expressa nas festas religiosas e divulgada por menestréis e trovadores. Como eu falei para vocês, gente, esse renascimento ele surgiu na França, na França não, na Itália, na Península Itálica. Por quê? Porque a Península Itálica, na época, era um local de grande atividade econômica, de grandes relações comerciais com outros povos. Então, na Península Itálica vão surgir os chamados mecenas. Esses mecenas são pessoas literatas, são artistas, e a partir desses mecenas, desses artistas, o renascimento vai se tornar extremamente
forte. Esses mecenas, eles vão procurar exibir sua riqueza e suas crenças e afirmar seu poder por meio da arte. Lembra, o Renascimento é um movimento elitizado, tá? Não se esqueçam disso. O que caracteriza o Renascimento, gente, é o antropocentrismo, ou seja, o ser humano na visão no centro do mundo, né? A valorização do humanismo, a valorização do homem e a racionalidade, o uso da razão. Aqui é o mapa da Itália, né, onde surgiram os primeiros movimentos culturais renascentistas, Florença, Veneza. Nestas próximas páginas, tem alguns pensadores e artistas do Renascimento, tanto o Renascimento italiano quanto o Renascimento em outros países. Nós não vamos passar por essas páginas porque tem algumas atividades para vocês fazerem sobre estas páginas, tá bem? Na próxima aula nós vamos retomar analisando cada pensador e cada artista dessas páginas. Bom, as atividades para serem feitas sobre esta aula são essas, 1, 2 e 3. Leiam o conteúdo no livro, tá, gente? Tem muita informação, é muito detalhe. E anotem as principais informações. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.